E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? Descobriram outra variante do coronavírus. Mas para evitar aquela confusão com o YouTube, eu evitei, tá? De gravar até a matéria. Mas, porque sabe como é que é, né? Se canal grande tá caindo, você imagina o meu que é pequenininho, tá? Então a gente tem que ter uma... Como é que se fala assim? Tem que ter bom senso, né? A gente tem que passar a matéria, mas ao mesmo tempo tem que se proteger. Mas eu não posso deixar de falar ela, tá? Então foi descoberta essa nova variante. Aí vem a pergunta, né? O Japão começou a reabrir as fronteiras. E agora? Como é que vai ficar o Japão em relação a isso? Eu vou trazer isso para você, tá? Então vamos à matéria aqui. Chega de enrolação. Vamos lá. As autoridades de saúde sul-africanas anunciaram ontem que encontraram um novo vírus mutante, tá? Essa nova cepa que todo mundo deve estar sabendo já, que pode reduzir a eficácia da nova vacina contra o coronavírus. A OMS está considerando a possibilidade de designar essa variante como se fosse a variante preocupante, tá? Com escala preocupante. As autoridades de saúde sul-africanas anunciaram no dia 25 que uma nova variante do novo coronavírus foi detectada na capital Pretória e em Gauteng, onde está localizada a maior cidade de Joanesburgo. De acordo com as autoridades de saúde, 77 casos desse vírus mutante foram confirmados no país até agora, mas a taxa de detecção está aumentando rapidamente e pode ser espalhada para além de Gauteng. O vírus mutante também foi detectado no país vizinho da Botsuana, fora da África do Sul, pois apresenta uma mutação que pode reduzir a eficácia da vacina, bem como em Hong Kong para os viajantes, né, que saíram da África do Sul e foram para Hong Kong. A respeito disso, o Sr. Bunkerkoff, diretor de tecnologia do novo controle de coronavírus da OMS, disse no dia 25: pouco se sabe sobre esse vírus mutante, mas agora os especialistas estão dizendo que ele tem um efeito, tem um tipo de efeito que pode, né, diminuir as terapias e drogas e vacinas. Está sendo investigado. Então você vê que provavelmente haverá a quarta dose, tá? Da vacina. Brincadeiras à parte, tá? Já tem países tomando, como é que se fala assim? Providências. Antes de começar isso, tá? Saiu uma matéria da BBC falando do coronavírus, do Delta, se autodestruindo, autodestruição. É aquela velha história, esses caras não sabem de nada mesmo, né? Pra quem acompanhou o canal aqui, viu, né, a saga que foi o coronavírus aqui no Japão, os números falsos do número do coronavírus aqui no Japão. Aí vem a BBC falando que o coronavírus está se autodestruindo. Você tá de sacanagem comigo. Quem tiver alguma dúvida, procura lá na página da BBC, tá? Falando da cepa Delta com sistema de autodestruição, tá? Aí eles falam que, como é que fala assim? Só vou dar um resumo rápido para você antes de continuar aqui. Aí eles falam que o vírus, né, eles não sabem quais foram as medidas, tá, que o Japão tomou, né? E como é que se diz? Só que em momento algum eles citaram a máscara. E o que me chamou muita atenção foi isso nesse negócio. As pessoas estão usando muita máscara aqui no Japão, né? Isso acaba inibindo. Só que eles não sabem assim, como é que começou a diminuir as infecções. Foi a hora que, entre aspas, tá? Eu falo assim, entre aspas, por quê? Foi a hora que começou a diminuir o número das pessoas indo para comer nos restaurantes. Parece que não, mas isso deu uma inibida muito grande no número de infecções. E nisso, sem pessoas para fazer contato, para poder fazer a infecção em outras pessoas, o vírus ficou sem contato. Então aquela velha história, passou aquele tempo de incubação, não tinha ninguém para poder fazer a replicação do vírus, ele morre. Por isso que, entre aspas, se fizer um lockdown bem feito, a coisa resolve, entre aspas, tá? Mas é aquela velha história,
Foi o que aconteceu aqui. Então, aqui na BBC, eles estavam falando desse tipo de coisa. Que o vírus aqui do Japão sofreu uma mutação que ele mesmo não estava conseguindo se autorreplicar para poder fazer a infecção. Então já dá para você ter ideia, assim, que já tem umas ideias muito mirabolantes, muito loucas por aí, tá? Quem tiver dúvida, aquilo que eu falo para você, se você tiver dúvida do que eu tô falando, entra lá na página da BBC, dá uma lida lá, né, que você vai ver assim umas teorias bem loucas. Tem até cientistas japoneses falando ali no meio, assim, umas coisas bem loucas. Mas continuando. Após a confirmação do novo vírus mutante na África do Sul, o governo britânico, né, tem como alvo 6 países, incluindo a África do Sul e arredores da Botsuana. No meio-dia do dia 26, no horário local, e às 21 horas do dia 26, do horário do Japão, né, foi anunciado medidas para apertar as restrições. Sim, aí igual no caso aqui, né, o ministro ele veio a público, o ministro japonês ele veio a público e colocou esses 6 países, tá, já na quarentena de 10 dias. Por quê? Para quem não acompanhou o canal, aqui por isso que eu falo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Faça parte, clica no sininho ali, deixa seu like. Eu amo seu like, né? Seu like ajuda muito o canal. E, como é que se fala assim? Clica no sininho para você receber as notificações. Eu expliquei esse sistema de quarentena aqui do Japão, tá? Que ele tem um sistema de 3 dias, tá? 3 dias, 10 dias e 14 dias. Então, de acordo com a designação, mesmo que a pessoa vier de fora para tentar pegar essas restrições de 3 dias, ela não consegue. Porque se for países que estão na lista de 10 dias, sem chora me dói, tá? Tem países que estão na lista de 3 dias. Por enquanto, tá? O Brasil está na lista dos 3 dias. Só que para conseguir esse alívio nas restrições, que basicamente seria 14, tá? No caso do Brasil, basicamente seria 14, mas para conseguir esses 3 dias, tem que se fazer uma série de pré-requisitos, incluindo, tá, naquele plano de atividades que é preciso para conseguir o Shinsasumi-sho. Tá? Então tem que se tomar cuidado com isso, tá? Nessa parte, não vai acreditando em tudo que se vai escutando por aí. Então esses países aqui, eles entraram nessa lista de 10 dias. Então nessa lista de 10 dias não tem chora me dói, eles têm que cumprir a quarentena 10 dias em um alojamento que o governo designar. Tá, mas continuando aqui. Os voos diretos desses países estão suspensos e a entrada está proibida. Relembrando, por enquanto estou falando da Grã-Bretanha, tá? No caso da Inglaterra. Além disso, as pessoas que vivem no Reino Unido deverão ser colocadas em quarentena em um hotel designado pelo governo, aquelas pessoas que forem para lá, tá? Na noite do dia 25, o ministro da Saúde, Sajid Javid, né, ou assim, ou Javid, né, vai depender da pronúncia de cada um, enfatizou a necessidade de contramedidas, dizendo: esse vírus mutante pode ser mais infeccioso do que a cepa Delta e pode enfraquecer a eficácia da vacina, disse em entrevista à mídia. Então já se prepare para a 4ª vacinação, tá? Desculpa, o tempo está mudando, garganta está pegando. De acordo com o governo britânico, nenhum novo vírus mutante foi confirmado no Reino Unido até agora. E essa medida é profilática. Agora vai entrar o Japão, tá? Presta bem atenção agora o que o governo vai dizer aqui em relação a isso. Porque pode entrar aquela ideia: será que eles vão fechar a fronteira de novo? O que será que vai dar? Né? Qual a nhaca que vai ser? Presta atenção agora, tá? O secretário-chefe do gabinete, Matsuno, disse em entrevista coletiva após a reunião do gabinete: estou ciente das notícias de que a infecção do novo coronavírus mutante está se espalhando principalmente na África do Sul. Se um novo vírus mutante for confirmado, acreditamos que é importante avaliar a infecciosidade e a gravidade do efeito sobre o efeito da vacina. Estamos respondendo com senso de tensão. Além disso, no momento não foi confirmado no Japão, incluindo a quarentena nos aeroportos, mas ainda estamos coletando as informações com a OMS. Né? Além disso, amostras que foram consideradas positivas
na quarentena, todos eles estão sendo analisados pelo Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e tendências de cepas mutantes são monitoradas pela vigilância do genoma doméstico. Então, de acordo com o banco de dados que o Japão tem aqui, tá, em relação ao coronavírus, eles pegam de todo mundo que foi considerado positivo e estão fazendo análise genômica dele para ver qual a variante que é. Tá. Mas a gente não pode se esquecer que essa dita desse coronavírus, a cepa mutante, no caso, ele leva até 21 dias de incubação. Não é pegou, apareceu. Tá? Dentro de 21 dias pode ser que ele não apareça nos exames. Então pode ser no primeiro dia, no quinto dia, no 11º que ele venha aparecer nos exames. Então ele fica escondidinho lá. Então já viu, né, que pode ser que aconteça daqui para frente no Japão. Abre aspas, palavra do ministro. A chave para a gestão de crise é assumir o pior. Quanto às medidas de fronteiras, presta bem atenção agora se você tem interesse de vir para o Japão, tá? Quanto às medidas de fronteiras, se a situação piorar, como quando a infecção de uma nova cepa mutante se espalhar, responderemos com flexibilidade. Responderemos prontamente de forma adequada a essa questão, conforme nós vamos avaliando. Fecha aspas. O que isso quer dizer? Que, de primeira, o Japão não vai fechar as fronteiras, tá? Até porque tem um número muito grande de pessoas para vir, tá? E, como é que se fala assim, os elegibilidades estão com, como é que se fala assim, com as datas, muitas datas vencidas, eles estão com o bico do corvo, tá? Tanto que saiu uma matéria, essa matéria eu não gravei aqui no canal, falando que as escolas, as faculdades que aceitam os, como é que se fala assim, os estudantes, estão pedindo para o governo, pelo amor de Deus, para deixar esse povo entrar antes. Por quê? O que está acontecendo? Desistência. Pelo menos 40% dessas pessoas que iriam vir para o Japão estudar, elas desistiram. O que isso quer dizer? Um arrombo muito grande no caixa dessas entidades, porque é um dinheiro enorme que entra para pessoas que fazem intercâmbio, para as pessoas que vêm estudar na faculdade. É uma grana violenta. Tá? Para quem tiver dúvida do que eu estou falando, faça uma pesquisa, verá que é um comércio violento. Se você acha que os decassegues, tá? No caso assim, as pessoas que saem com como é que fala assim, com aquele financiamento da empreiteira já paga muito, você não faz ideia de quanto paga essas pessoas para vir estudar no Japão. É na casa dos milhões. Então já dá para você ter ideia, tá? O quão caro é essa parte de financiamento para estudos, tá? É uma coisa violenta. Então o que acontece? As escolas perdendo isso, elas vão perder muita lucratividade. Então saiu a matéria ontem, as escolas pedindo, pelo amor de Deus, para o governo avançar, né? Deixar essas pessoas que querem estudar virem na frente. Aí nisso o que foi falado? Não era coisa nova, mas vou salientar para você, tá? Que o governo do Japão, eles vão seguir a ordem, tá, que já havia sido prevista para os elegibilidades. Então os mais antigos vêm primeiro. Quem foi emitido primeiro lá atrás vai ter prioridade de entrada no Japão. Então o que isso quer dizer? Que se você tem elegibilidade com a data bem antiga, vá lá no... Se você já recebeu o Shinsa Sumisho também, já reúne tudo e já vai no consulado para você conseguir o seu visto, porque eles estão dando prioridade a esses elegibilidades mais antigos primeiro. Por quê? Elegibilidades que serão, como é que se fala assim, emitidos a partir de um ano que vem, fevereiro do mês 2, não vão ter, tá, como é que se fala assim, um prazo para poder entrar no Japão. Então eles já estão cientes que tem muita pessoa para vir, tá? Eles não vão conseguir lotar os voos de acordo, né? São 5.000 pessoas. Eles estão com 300
5 mil pessoas por dia. Eles têm 390 mil, de acordo com o governo japonês falando, de pessoas para entrar no Japão. Se eles soltassem e lotassem os voos, em questão de alguns meses, faria isso rápido. Mas com a ideia do Shin Sasumisho, isso vai demorar. Porque o governo precisa, como é que se fala assim, aprovar o plano de atividades. E nisso vai atrasar muita gente. A não ser que o governo faça, aqui no Japão, faça tudo nas coxas. Ah, eu tenho um plano aqui. Pô, que ele nem viu o plano. Aprovou, manda. Aprovou, manda. Aprovou, manda. Entendeu? Se fizer uma coisa assim nas coxas, aí vai entrar todo mundo rápido. Caso contrário, vai demorar. Porque tem os estagiários técnicos que vão ter que usar esse tipo de documento também. Aquelas pessoas para o turismo em grupo, né? O turismo em grupo. O Japão falou que ele vai liberar o turismo em grupo, individual não. Se uma pessoa vier por ela mesma, não pode. Mas se fecharem um pacote, fecharem um grupo, eles não determinaram o tamanho desse grupo, tá? Pelo menos para a mídia eles não soltaram. Para turismo, eles vão liberar para o turismo, desde que tenha também o documento do Shin Sasumisho. Então você vê que houve uma série de atitudes que o Japão fez. Só que para uma entrada diária de 5 mil pessoas vai levar muito tempo, tá? Se levar em conta essas 390 mil pessoas. Então, nessa brincadeira toda, tá? Então a coisa vai. Então, por isso que o Japão, de cara agora, ele não vai fechar as fronteiras. De cara não. Até porque eles já falaram também, o que leva em conta para fechamento de fronteiras é o estado aqui do Japão, tá? Interno, no caso assim. Se der um boom, se der uma explosão, igual a quinta onda que teve aqui no Japão, aí existe uma grande possibilidade deles fecharem as fronteiras. Porque os outros governos já estavam fazendo isso. Deu uma diminuída, abrir as fronteiras. Deu caca, fecha as fronteiras. Porque o Japão, pelo menos, ele tem uma regra seguinte: fecha-se as fronteiras quando dá uma grande onda, mitiga toda a situação que está aqui dentro, aí depois que mitigar toda a situação aqui e aliviar os hospitais, aí reabre-se as fronteiras. Quem tiver dúvida do que eu estou falando e está achando que japonês está falando besteira, procura no Google aí as regras e regulamentação do governo. Você verá as diretrizes dele, tá? Eu já estou trazendo para você sim, porque eu sou um cara legal. O tio aqui é legal e já está trazendo para você, tá? Então torça para não ter a sexta onda aqui no Japão. Como diz a BBC, continue com o coronavírus se autodestruindo aqui no Japão, tá? Mas não torça para não ter a sexta onda, porque aí a coisa vai fluir. Se não, se der a sexta onda, grande é a chance deles fecharem as fronteiras de forma parcial. Por que eu falo de forma parcial? Para algum grupo, né? Ou para estudante, ou para negócio, ou para alguma outra coisa, ou para Nisei Sansei, entendeu? Fecharem as portas de novo. Porque ele falou que é de forma flexível. Forma flexível o que é? Vai fechando gradual as fronteiras. As fronteiras não serão fechadas todas de uma vez. Isso é, se ele seguir a própria palavra que ele falou, que o ministro Matsuno falou. Responderemos com flexibilidade. Então o que é isso? Vai ser de forma gradual o fechamento das fronteiras, da mesma forma que eles fizeram gradualmente a abertura das fronteiras. Tá? Então agora você já sabe, já tem mais ou menos uma ideia, um prospecto do que vai ser daqui para frente o Japão com essa cepa aí, tá? Com essa cepa nova africana. Então torça para essa jabiraca não chegar aqui no Japão, porque se essa nhaca chegar aqui no Japão e voltar a ter surtos de coronavírus aqui no Japão e a coisa degringolar nos hospitais, você pode ter certeza que grandes são as chances deles fecharem as fronteiras de novo, tá certo? Então cruza, reza os dedinhos, faça sua, como é que fala assim, sua rezinha aí para que a coisa dê uma melhorada, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.